Olá, que prazer estar com você aqui mais uma vez. Hoje eu quero dividir com vocês um outro livro extraordinário, O Andar do Bêbado. Eu sei que esse título deixou você meio assim. Se você tivesse visto numa livraria, você nunca pararia. Quem poria um título como esse no livro? Mas o que faz você parar e ler? Talvez não, se você não conhecer. O autor chama-se Leonard Mlodinow. Quem é esse Mlodinow? Para você ter uma ideia, é alguém tão considerado na comunidade acadêmica que escreveu mais de um artigo em companhia do famoso Stephen Hawking, um cosmólogo famoso, já desencarnado. Então, Leonard Mlodinow era extremamente considerado por Stephen Hawking e por uma série de cientistas eméritos. Ele mesmo, um cientista dessa categoria também. E ele escreveu O Andar do Bêbado. Foi o primeiro livro dele que eu li. Como o acaso determina nossas vidas. Um guia maravilhoso e acessível sobre como o aleatório afeta nossas vidas. Quem fez esse comentário? Stephen Hawking. Esse livro me permitiu conhecer uma série de outros trabalhos fantásticos, principalmente um capítulo. A bibliografia desse livro é algo à parte, tá? Então, quando você pega aqui a bibliografia, ele faz por capítulo. Então, prólogo, aí vem olhando pelas lentes da aleatoriedade e as leis das verdades e das meias-verdades. Por exemplo, esse capítulo em especial me agradou muitíssimo, porque ao contrário do que você imagina, ele não está falando que é o aleatório que controla nossas vidas. Isso acontece porque nós, de alguma maneira, não levamos em consideração a observação devida, a avaliação matemática das probabilidades de maneira correta, a leitura dos acontecimentos de uma maneira racional. A maior parte das vezes, nós não utilizamos a racionalidade para avaliar as probabilidades de maneira correta. Na verdade, nós simplesmente eliminamos a probabilidade das avaliações e escolhas que fazemos na vida. E nesse caso, ele está falando principalmente sobre os cientistas, sobre pessoas que tomam decisões extremamente importantes sobre coisas muito sérias e que não avaliam corretamente as probabilidades. E foi nesse capítulo, As Leis das Verdades e das Meias-Verdades, que eu conheci o trabalho de Daniel Kahneman, que deu a ele o Prêmio Nobel de Economia. Então, Daniel Kahneman e Amos Tversky, ou não sei se assim se pronuncia, gente. Eu vejo o pessoal comentando, se pronuncia assim, assado. Isso não é tão relevante assim, tá? Bom, ele tem um livro que ele fala sobre o que a gente chama de heurística, tá? Que é a utilização das bases de escolha, de análise de probabilidade utilizadas no meio científico. E ele fala como o cientista se equivoca ao fazer avaliações que são importantíssimas em pesquisa. Então, esse estudo abriu as portas, Daniel Kahneman, na comunidade científica muito séria, porque isso revolucionou a forma com que se observava a metodologia científica. Daniel Kahneman, que eu conhecia na psicologia, eu já falei sobre a felicidade, sobre a técnica terapêutica que ele desenvolveu. E aí, através do livro do Mlodinow, eu conheci um outro lado do Daniel Kahneman, que é o trabalho dele na área da matemática, da avaliação, da ligação entre a psicologia, a matemática, o método estatístico e a avaliação. Pensa bem, estatística, você diz, puramente matemática. Mas a estatística é a aplicação da nossa probabilidade de escolha em fatos. Por exemplo, você tem muitos fatos aleatórios e você quer achar uma ordem no caos. Você aplica a probabilidade e com isso você organiza as informações de maneira mais fácil de avaliar. Porque, por exemplo, as nossas emoções, elas interferem como a gente avalia a realidade. Então, qual é a ideia da simbologia matemática? Você substituir palavras que podem ser controversas por símbolos matemáticos, onde isso não vai acontecer, de maneira que ao ligar os acontecimentos, achar correlações, proporcionalidades, diferenças, igualdades, desigualdades, essas coisas todas,
relações e conjuntos, você abandone a emoção e avalie corretamente a realidade. Nesse caso, Daniel Kahneman faz um estudo sobre alguns equívocos que pesquisadores realizaram ao avaliar a informação. Ou seja, eles tinham a informação e tinham que transformar aquilo em dados matemáticos e se equivocavam na interpretação, porque nós tínhamos uma tendência. Então, o livro de Milodinow fala a respeito de que, na verdade, apesar da nossa racionalidade, apesar da infinita capacidade de dar ordem ao caos que nós trazemos com uma série de conhecimentos, mesmo assim, nós permitimos que o caos e a aleatoriedade controlem a nossa vida. E Milodinow, ele é um autor extraordinário. Quando você lê o livro, ele tem uma linguagem coloquial, parece que é alguém que você conheceu, você está sentado na sala de estar, conversando com uma naturalidade, com uma simplicidade fantástica. Então, sem você saber quem é o autor e sem ver essa bibliografia, você diz assim, é uma conversa interessante. Tem várias coisas, talvez controversas, ele faz algumas avaliações meio diferentes, nunca tinha pensado nesse sentido, mas eu não sei se eu concordo exatamente com isso. Mas, quando você toma conhecimento nas bases científicas que ele utilizou para fazer cada afirmação contida no livro, por exemplo, a bibliografia, ele coloca por capítulo. Então, quando ele fala um capítulo, uma quantidade de parágrafos, cada parágrafo dele é uma pérola, tá? Em conteúdo informacional. Profundo, extremamente trabalhado, com pesquisas minuciosas que ele transforma em poucas frases simples, perfeitamente inteligíveis e de fácil assimilação. Então, Milodinow, além de ser um cientista, ele tem o dom, né? A arte de transformar coisas muito complexas numa linguagem muito, muito simples e acessível. Então, esse livro me trouxe várias vertentes interessantes para avaliar corretamente o que eu chamo de critérios de avaliação da realidade. Eu falo em muitas palestras sobre esse assunto. O que é que são critérios de avaliação da realidade? Tá? E por que eles são tão importantes? Quando a gente fala nisso, começa com aquela frase célebre de Descartes, né? Penso, logo existo. E, isso aí tá tão ouvido falar, mas o que significa realmente? Significa que a única certeza absoluta que você tem é que você existe, uma vez que você está questionando. Mas peraí, isso aí é brincadeira, filosofia maluca, sem sentido. Pensa bem, na seguinte situação. Você está sonhando. Sonhando está sendo perseguido por um monstro. Tá? Na hora do sonho você não sabe disso. Você não sabe nem que é um sonho. Um monstro está te perseguindo e você está fugindo desse monstro. Todas as emoções associadas a isso você está sentindo. Medo, angústia, medo da morte, várias coisas muito reais e autênticas que você está sentindo naquela situação. Um monstro lhe persegue. Num determinado momento você toma consciência, isso é um sonho. E dá aquela felicidade, né? E você acorda na sua cama. Era um sonho. Você sabe disso, está perfeitamente feliz. Você levanta da sua cama, você acordou do sonho, não tem monstro, era só um sonho. E aí você abre a porta e o monstro está lá. Significa o quê? Que você não acordou, você continua sonhando. Ou seja, é um sonho dentro do sonho. Se isso já aconteceu com você, como é que você pode garantir 100% que isso que você está assistindo agora não é um sonho? Que você está, na verdade, sozinho, sonhando que está vendo esse vídeo, sonhando que está me ouvindo, e tudo isso é criação do seu subconsciente. Compreende? Então, para quem já teve a experiência de um sonho dentro do sonho, a realidade pode ser um sonho. Então, qual é a certeza que você tem? Que você existe. Todo o resto pode ou não ser realidade. Por isso, quando você abre os olhos para a realidade, você acordou e abriu os olhos. Será que está realmente acordado? Essa pergunta, será que isso é real? Será que está acontecendo? Será que é verdade? Toda vez que você faz essa pergunta para qualquer coisa, por exemplo, alguém chega para você e diz, eu te amo. Será que ama? Então, quando você questiona isso, o nome disso é critério de avaliação da realidade. Nesse caso, critério cognitivo. Então, toda vez que você pergunta se uma coisa é verdadeira ou falsa, se existe mesmo ou não, se é real ou não,
você está avaliando, tá, a realidade disso do ponto de vista cognitivo, cognição, conhecer. Então, primeiro passo da avaliação, é ou não é real? Mas essa não é a única avaliação da realidade que você faz. Então, depois de passar por se é ou não é, se está realmente acontecendo ou não, uma coisa extraordinária aconteceu. Será que é um sonho? Me belisca para ver se eu estou... Vocês já passaram por isso? Então, você está avaliando a realidade ou não de alguma coisa. O segundo critério de avaliação da realidade é ético. É quando você pergunta bom ou mal, certo ou errado. Então, vamos voltar à questão anterior. Alguém chega e diz, eu estou apaixonado por você. Aí, será que está? Ok. Digamos que seja verdade, está. Segunda pergunta, isso é bom ou ruim? Como assim? Bom, se eu também estiver apaixonada, é uma coisa boa. Se não, talvez não seja. Esse é o critério ético. Então, nós avaliamos qualquer realidade em nossa existência, de qualquer tipo. Se é verdadeiro ou não, depois se é bom ou não. É bom para mim ou não? É certo fazer isso ou não? Então, toda vez que você questiona a validade ou não de realizar alguma coisa, ou que tipo de bem-estar isso trará para mim, é um critério ético de avaliação dessa realidade. Você já sabe que alguma coisa aconteceu, agora quer, é bom ou não, é certo ou não, me interessa ou não, isso já é a utilidade dessa informação em termos do seu bem-estar. Então, critério ético de avaliação. E o terceiro critério que nós usamos extensamente é o critério estético, bonito ou feio. E nós usamos essas três questões em qualquer coisa. Aí você diz, mas esse estético não é tão importante, será? Pense bem, quantas vezes você usa o estético antes dos outros? Nossa, essa pessoa tem cara de honesto. Peraí, qual é a cara de uma pessoa honesta? Qual é a aparência de uma pessoa honesta? É louro ou moreno? Alto ou baixo? Você está usando um critério estético para avaliar se a pessoa é honesta? Ou quando a voz da pessoa te agrada, nossa, essa pessoa é muito competente. Ele parece competente. Peraí, qual é a aparência de uma pessoa competente? Então, você está usando um critério estético para avaliar a honestidade ou a competência de alguém? Acontece também muito uma colocação que é vastamente divulgada pela comunidade científica, que 75% da comunicação é não verbal. Como assim? Aparência, postura, esses são critérios estéticos. Se a voz da pessoa lhe agrada, se a aparência, se ela tem o perfil que você imagina. Mas quando você fala de perfil, se você não conversou com a pessoa, se não sabe o que ela pensa ou seu conteúdo, é um critério puramente estético. Que quando a gente fala estética, pensa logo na beleza, na visual. Mas tem também a audição, a voz agrada ou não, a postura, várias coisas que são processos puramente estéticos. Toda pessoa bonita é boa? Toda pessoa boa é bonita? Existe essa reciprocidade? Se não, você está usando critérios estéticos para avaliar a veracidade ou não de alguma coisa. Então, se alguém com uma determinada aparência diz que isso aconteceu, você acredita. Se a pessoa não tem a aparência que você espera de uma pessoa honesta, você não acredita. Ou seja, não é o conteúdo que ela apresentou que define a realidade para você. Então, não despreze o critério estético, porque na maior parte das vezes é o primeiro que você usa para avaliar a realidade. Então é sempre bom prestar atenção que critérios você está usando para dizer que uma coisa é verdadeira ou falsa. E é justamente esse estudo que Daniel Kahneman fez e que Milo Dinow apresentou, e eu achei extraordinário, não só ele, como vários outros pesquisadores, a respeito de como esses critérios de avaliação da realidade podem nublar o seu julgamento e fazer com que hipóteses científicas perfeitamente válidas se tornem válidas por erro metodológico. Mas qual é o interesse disso para a sua vida no momento? É aí que entra o livro de Milo Dinow. Ele pega todos esses estudos, assim, estéreis e difíceis de acompanhar, né? Quando eu fui procurar as pesquisas, alguns são bem difíceis, até porque não era a área que eu conhecesse, e ele transforma em algo muito fácil de entender. Tão fácil que eu pensei, será que eu entendi mesmo? E fui ler a pesquisa original. Então eu vi que ele tinha o dom de tornar uma coisa muito complexa, fácil e acessível. E ele começa a falar como nós nos permitimos ser
tangidos pelo acaso em coisas extremamente importantes na nossa vida, que seria importante, seria fundamental, seria produtivo que nós tivéssemos mais controle. Então, se a gente pensasse um pouquinho na falta de bom senso que nós utilizamos em nossos julgamentos, nossa vida poderia ser infinitamente mais fácil. Tanto do ponto de vista dos relacionamentos, como nós deixamos a aparência afetar a maneira com que nos relacionamos com as pessoas, como também pela informação. Como nós nos deixamos levar pelas influências, tanto negativas quanto positivas, mais negativas do que positivas. Porque normalmente quando alguém quer lhe enganar, ele tenta usar os mais e melhores artifícios eficientes para que você caia na sua armadilha. Então esse livro é como se diz assim, por que chamar o Andar do Bêbado? Que é como se fosse o caminho das pedras para o reconhecimento de que você permite que o acaso controle a sua vida, como também uma saída para esse emaranhado que muitas vezes nós nos colocamos. Ao longo do livro ele fala tão simples assim, não pode ser tão denso como você está falando, mas é. Porque quando você vê a bibliografia, de onde foi que ele tirou esse material, você começa a ver, mas não é possível, rastreando os caminhos do sucesso. Aí ele pega os pesquisadores, as pesquisas principais, os institutos, as conflitantes leis dos grandes e pequenos números, como ele faz a avaliação, onde se fundamenta. Então ele usa frases bem simples, bem coloquiais, e quando você vê de onde foi que ele tirou isso, a fundamentação profunda e irretocável por trás dos conceitos apresentados. Alguns deles que você, de imediato, disse, não pode ser real, e depois você fica, meu Deus, nunca pensei nisso, eu tenho que rever alguns conceitos. Então, é um livro que vale a pena ler. Deixa eu falar um pouquinho sobre o índice, né? Olhando pela lente da aleatoriedade, as leis das verdades e das meias verdades, é o capítulo que eu mais amei, encontrando o caminho em meio a um espaço de possibilidades. Aí ele já começa a falar sobre técnicas que as pessoas avaliavam para melhorar o desempenho nessa avaliação, rastreando os caminhos do sucesso. Aí pessoas que encontraram metodologias de burlar essa heurística que afeta a sua visão. As conflitantes leis dos grandes e pequenos números, é muito interessante isso, principalmente quando a pessoa trabalha com percentagem, como ela se equivoca. Vários trabalhos científicos deram errado por um erro de interpretação, um erro banal, mas que tem consequências muito sérias mais adiante. Falsos positivos e verdadeiras falácias, a medição e a lei dos erros, a ordem no caos, ilusões de padrões e padrões de ilusão, o andar do bêbado. É como se a gente tivesse perdido nesse universo de probabilidades que nós não sabemos calcular. E que a gente acha que está calculando com a maior precisão, e não é verdade. E se a gente muda essa perspectiva, se a gente reconhece, tá? O primeiro passo para mudar é reconhecer o problema. Então, se você acha que não tem nenhum problema, você não precisa mudar coisa alguma. Mas no momento em que você começa a notar que você também cai nesses padrões estabelecidos no livro, você diz, meu Deus, eu acho que o caos controla a minha vida e eu sempre achei que era eu. E isso pode ajudar muito você a melhorar o seu caminho e tentar, no meio desse emaranhado, nesse balancear bêbado que muitas vezes se torna a nossa vida, um caminhar mais ereto, mais determinado, com metas um pouco mais precisas, dentro das nossas possibilidades. Porque, afinal, muitas dessas coisas, dessas incógnitas, são difíceis de serem acessadas. E Milodinow vale a pena ser lido. Ele é altamente respeitável por pessoas que vocês conhecem muito bem, como Stephen Hopkins é um, e vários outros. São tantos que não dá nem para citar. E fácil, acessível e gostoso de ler. Então eu apresento para vocês O Andar do Bêbado, de Leonard Milodinow. Espero que você aprecie tanto quanto eu. Olá! Um breve recado. O YouTube mostrou que metade de vocês, queridos internautas, não estão inscritos no canal. Então, se você gosta do conteúdo e quer ser notificado sobre todas as novidades do canal, clique no botão de se inscrever e ajude a propagar essas mensagens, vídeos e conteúdos para muito mais amigos. Conto com você, muita paz!